Resenha Virtual. Olá pessoal, estou trazendo esse vídeo hoje para falar sobre um assunto relacionado às casas de aposta, mais especificamente sobre como funciona o saque. E a casa que eu estou trabalhando é a Betfair. Ela é um pouco diferente das demais casas tradicionais, porque ela funciona como uma exchange. Uma exchange é onde você tem ali a oportunidade de apostar contra outros apostadores. Então, para sua aposta ser coberta, tem que ter uma aposta do lado contrário, feita por outro jogador. Senão você não tem liquidez para apostar. Por isso que geralmente dentro dela, só eventos aí com muita liquidez, muito dinheiro colocado, que é interessante e te dá a possibilidade de jogar. Eventos mais insignificantes, ou menores, como partidas de futebol de terceira, quarta divisão de países pequenos, ou não tão tradicionais no futebol, geralmente não tem liquidez, e as ordens ali de pagamento elas são meio desbalanceadas, né? Muitas vezes não tem um valor correto, né? Então é importante sempre jogar dentro dessa exchange em eventos que tenham liquidez. Mas ela também tem ali a aba de esportes, aí onde ela funciona também como uma casa de aposta comum. Nessa aba, quando eu uso ela, eu gosto de utilizar os eventos, as múltiplas no caso, né? Onde você aposta ali em, por exemplo, 3, 4 partidas de futebol diferentes, em resultados diferentes, e esses eventos eles têm que se combinar e todos têm que dar certo para você ganhar ali o teu lucro, que aí sim ele vai ser mais exponencial, né? Que ele está somando o lucro, multiplicando o lucro de uma para outra. E também tem outras abas, como esportes virtuais, poker, cassino, e também tem a cassino online, que é onde eu costumo atuar mais especificamente nesse caso na roleta, tá? Eu gosto da roleta porque ela é um jogo mais prático, rápido, oferece várias opções aí, e eu trabalho em cima dela com a lógica ali, com a probabilidade matemática, né? Não existe nada favorito ali, não existe um número favorito, não existe uma cor favorita, é a probabilidade matemática pura, né? E na roleta, embora eu utilize métodos de recuperação que são bastante arriscados, eu os utilizo com bastante cautela e de forma bastante conservadora, né? Então eu utilizo a matemática realmente a favor, as probabilidades ali matemáticas, e sempre que os resultados se desequilibram muito, eu sei que pela lei natural das coisas assim, elas tendem a se equilibrar novamente, né? Então eu observo ali várias roletas ao mesmo tempo, e quando me dá um sinal ali de que está propício a fazer a entrada, eu vou lá na roleta, faço mais uma observação ali, como é que estão os resultados, e então faço a entrada, né? E isso tem dado certo, né? Eu já tirei um lucro, não lembro se foi ano passado, no início desse ano, eu já havia tirado um lucro, eu fiz um depósito, retirei recuperei o que eu investi, mais um lucro, o dobro do que eu investi, e ainda fiquei com mais um valor lá para continuar jogando, e esse valor depois eu perdi. Bom, aí se passaram meses, recentemente, esse mês eu fiz um outro depósito, e já recuperei o que eu investi com um pouquinho de lucro também. E vou deixar aí, vocês vão ver que eu deixei um valor na casa para continuar jogando, tá? Então vou sacar parte desse valor, e é o que eu quero que vocês acompanhem comigo nesse vídeo para ver se vai dar certo, quanto tempo vai demorar e tal. Só que tem uma situação a se observar, que o método ou o caminho por onde você faz o saque tem que ser o mesmo por onde você fez o depósito. Você não pode depositar por um lado e retirar por um outro método ou meio qualquer. Isso se dá pelo fato de cumprir uma lei contra a lavagem de dinheiro, né? Que tem um texto aqui na Betfair que eu vou até mostrar e ler aqui para vocês, depois eu complemento a explicação. Aí tem essa explicação aqui em relação a isso que eu falei do saque. Porque a opção do método de pagamento do saque nem sempre está disponível para escolha. Bom, por favor, observe que na Betfair operamos com uma política de círculo de fechamento-brancamento, que obriga a retirada de fundos de volta para sua fonte original.
Para alguns métodos de pagamento, você terá que igualar os depósitos feitos, com a mesma quantia de retiradas, antes de poder levantar quaisquer fundos em excesso de volta para outra fonte de pagamento. Essa política protege tanto a Betfair como seus utilizadores contra a fraude. A diferença entre seus depósitos totais e retiradas totais por qualquer método de pagamento é denominada como depósitos líquidos. Se o depósito se depositou mais do que retirou, em qualquer método, terá depósitos líquidos positivos. Se retirou mais do que depositou, em qualquer método, terá depósitos líquidos negativos. Aí está aqui um exemplo. Se você depositou 70 com um cartão e 50 com uma carteira virtual, o seu depósito líquido no cartão é de 70 e na carteira virtual de 50. Após várias operações no site, seu saldo disponível para saque é de 500. Ou seja, você depositou ali um total de 120, né? E foi lucrando lá e conseguiu 500. Aí você quer fazer um saque. Bom, pretende retirar 150, certo? Imagine que o seu método preferido de saque é a carteira virtual. Antes de poder retirar para sua carteira virtual um valor acima de 50, terá que igualar os depósitos líquidos do seu cartão. Portanto, você precisa primeiro sacar com o seu cartão, retirando 70. Depois disso, poderá sacar 80 para sua carteira virtual. Se no exemplo acima, seu método preferido de saque é transferência bancária, precisará sacar primeiro 70 para o cartão e 50 para a carteira virtual. Depois disso, todos os seus depósitos estarão equilibrados e será livre para retirar por transferência bancária ou qualquer outro método de pagamento. Então é isso. Então, quando você deposita por fontes diferentes, quando vai fazer o saque, você primeiro tem que sacar aquela mesma quantidade pelo método que você depositou. Aí depois você pode sacar pelo outro método, certo? Só que eu acreditava que, se eu fizesse um depósito pelo banco e perdesse o dinheiro lá apostando, e depois, mais tarde, eu fizesse um outro depósito por uma carteira, por uma operadora internacional, uma intermediadora, tipo a Neteller, que é que eu uso, que é a mais comum aí, já faz anos que atua nesse tipo de mercado, aí eu tivesse lucro, feito depósito dessa segunda vez pela Neteller, aí eu tenho um lucro lá e tal, depois de jogar, eu achei que eu poderia fazer todo o saque pela Neteller, porque aquele dinheiro que eu depositei lá primeiro pelo banco, eu perdi. Mas não é assim. Aquele depósito que você fez pelo banco, primeiro depósito, ele fica um valor pendente e quando você vai fazer uma retirada, então você tem que equilibrar pelo mesmo valor que você depositou, né? Então você tem que tirar primeiro pelo banco o mesmo valor que você depositou e depois então você pode sacar pelo segundo método. Foi isso que aconteceu quando eu fui fazer meu primeiro saque, se eu não me engano foi ano passado. Aí o que acontece? Eu fiz um depósito aqui esse mês, no dia 7 de agosto. Hoje é dia 22 de agosto. Então eu fiz um depósito através da Neteller, tá? No valor de $101, tá? $101, eu tinha 2 centavos na conta, então eu fiquei com 101 com 2 centavos. Bom, eu vou colocar aqui só para vocês conferirem. Tá aqui, a data, 22 de agosto, né? Tá gravando esse vídeo à tarde, do dia 22 de agosto. Meu saldo agora é esse aqui, 256, né? Eu consegui esse lucro principalmente jogando na roleta, no cassino online. Fiz alguns testes ali nas múltiplas daqui dessa parte de esportes, que é que você joga contra a casa de apostas, e fiz uns testes também em exchange, acompanhando alguns jogos de futebol ao vivo. Mas mais de 90% ali desse valor é vindo da roleta realmente. Então eu queria convidar vocês para acompanhar agora essa situação de saque, principalmente porque esse depósito eu fiz pela Neteller. A Neteller tem uma taxa de câmbio ali, vamos dizer assim, muito menor do que é uma instituição bancária. Por exemplo, o meu banco Itaú, quando eu fiz o depósito outra vez, se o dólar tiver, por exemplo, valendo dólar turismo, né, valendo 5,30, que é o dólar que você compra, 5,30, a instituição bancária, ela não vai te cobrar 5,30, ela vai cobrar mais. Ela vai te cobrar uns 6,10,
Então imagina, o dólar está 5,30, que já é alto, e o banco vai lá e te cobra 6. Então você tem que pagar R$ 6 por dólar. Na hora de fazer o saque, o valor que teria que contar é o dólar comercial. Digamos que seja 5,10. Só que em vez de pagar 5,10, eles vão te pagar 5. Eles pagam abaixo também. Então quando eles te cobram bem acima, e quando eles te pagam, te devolve dinheiro, te devolve abaixo do que vale o dólar. Então é um prejuízo muito grande fazer para o banco. Então por isso que é importante fazer por essas intermediadoras internacionais, tipo a Neteller, para você que trabalha com outra moeda que não seja o real, certo? Agora, se você tem uma conta em real nessas casas de aposta, a regra ainda assim é a mesma. Então, se você faz o depósito por uma instituição bancária, vamos dizer pela Caixa, e você perde o dinheiro nas suas apostas, num segundo momento você fizer um outro depósito por um outro banco, digamos o Bradesco, e você tem um lucro, quando você for fazer a retirada, você primeiro tem que cumprir aquele valor lá da Caixa que você perdeu, né, para equilibrar os valores. Então você tem que tirar primeiro pela Caixa o valor equivalente que você depositou e depois sim você fica livre para fazer pelo segundo método, certo? Então agora vamos ver como é que funciona. Vou vir em sacar fundos, outros métodos, vou na opção aqui da Neteller e vou colocar o valor. Eu vou colocar 130, que é um pouco a mais do que eu depositei, por causa que na hora de retirar, que tem as conversões lá para real e taxas, alguma coisa, ainda assim eu garanto, fica até com um pouquinho de lucro aqui na verdade. E aí tá o levantamento pendente, aguardando confirmação. E aí o valor de 126 dólares 28 centavos que restou na conta, e é com esse valor agora que eu vou tentar buscar mais um lucro, sem arriscar o meu dinheiro em si, né? Esse aí é o valor do lucro que ficou. E vamos ver então depois quanto tempo vai levar para cair na minha conta da Neteller. Então depois eu volto para mostrar quanto tempo levou. Então aí pessoal, recebi o dinheiro na Neteller às 9 horas e 4 minutos da noite. Eu tinha feito o pedido na Betfair às 16 horas e 10 minutos, então foram quase 5 horas de espera até cair na minha conta na Neteller. Eu recebi R$ 638,48 num pedido de 130 dólares. Fazendo a divisão aí no valor por outro, é como se eu tivesse recebido R$ 4,94, 95 centavos por dólar. E com o dólar no dia 22 encerrando em 5,15, então uma perca em torno de 20 centavos por dólar. Veja como é complicado trabalhar com essas moedas estrangeiras, nessas transações internacionais, você sempre perde dinheiro. Mas ainda assim é mais vantagem do que fazer por uma instituição bancária que cobra bem mais. E ainda depois vai ter uma taxa de, se eu não me engano, de 10 dólares, ou seja, um pouco mais de 50 reais, para fazer a transferência bancária para o meu banco. Então eu vou deixar esse valor aí. Se eu tiver mais lucro, depois eu vou acumulando dentro da Neteller para pagar só uma vez a taxa. Então esse transtorno aí acredito que não vai ter para quem trabalha com a conta em real. Estou até pensando em abrir uma outra conta para trabalhar com real. Embora tenha a vantagem do dólar ali, você ganhar de maneira mais exponencial, porque mesmo trabalhando lá com as fichas com valores bem pequenos, você está sempre ganhando um valor aí maior, né, do que está trabalhando em real. E é uma moeda que tem mais valor, né? Mas enfim, espero que tenha ajudado a sanar essas dúvidas sobre saque, porque para fazer depósito é fácil, tem diversas maneiras, mas para fazer saque aí tem essas complicações. Beleza? Então obrigado aí por assistir e até mais.